Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí no YouTube. A gente está fazendo nossa aula de Casa Velha, diretamente da Twitch. Se você quer ver toda a aula, se você quer ver a aula completa aí, trocar ideia com a gente, cola aí na Twitch pra gente chegar junto aí. Seguinte, para falar um pouquinho de Casa Velha, eu acho que todo mundo conhece Machado de Assis, né? Pelo amor de Deus, galera. Brincadeira, brincadeira. Você pode não conhecer, mas se você não conhece, ou se você não conhecia, tá conhecendo agora. Muito prazer aí, nosso querido Machado de Assis. Esse aqui é um livro dele que tem algumas particularidades e cuidado, tá? Porque vai ser importante para a prova. Então, assim, tem uns pequenos detalhes interessantes, engraçados do livro, que vale a pena a gente ficar de olho, porque o que a gente conhece de Machado de Assis, ele muda um pouquinho aqui nesse livro. Beleza? Então, segue o jogo. Casa Velha pra gente aqui é um livro do nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis. Ele é de 39 e ele viveu até 1908 aí. Pô, uns 70 aninhos suaves, tá? E o Machado de Assis escreveu muito e muito bem ao longo de toda a trajetória dele, tá? Pô, brabíssimo. Em geral, a gente conhece, ou ouve pelo menos falar de várias obras dele, mas não tanto de Casa Velha, tá? Casa Velha tem uma particularidade, e é por isso que eu trouxe um pouquinho da biografia do nosso querido Machado, para a gente explicar o contexto. Seguinte. O Machado, ele nasceu nesse Morro do Livramento aqui, no Rio de Janeiro. Ele vem de uma família pobre, ele não estudou na escola formal, ele não teve educação formal, nunca frequentou a universidade, apesar de ser brabo demais. Pô, quem já leu alguma coisa do Machado, eu duvido que achou totalmente chato. Ai, professor, eu achei meio chato. Meio. 50, 60, 40, vai. Estourando. Meu, um cara que escreveu há quase 200 anos atrás não ser totalmente insuportável é um fato, é um feito muito grande. E assim, eu ainda tô chutando baixo, tá? Porque tem muita coisa dele muito legal de ler. Dom Casmurro, por exemplo, que eu fiquei martelando com meus alunos do primeiro ano do ensino médio, é muito bom. Então, o cara tá 200, já escreveu faz aí quase 200 anos e ainda tem uma escrita muito massa. O dia que o sua cartinha pro crush fizer a mesma coisa, pô, aí a gente vem conversar. Mas é nesse contexto mais ou menos que a gente tá falando aqui de um autor autodidata que nunca frequentou educação formal e ainda assim era muito brabo. Tá bom, mas por que eu falei especificamente do lugar onde ele nasceu? Galera, esse Morro do Livramento aqui, ele pertencia a uma grande fazenda, essas terras do Livramento, que tinham como donos, né, essa família aqui, Maria José. A família do nosso querido Machado de Assis morava aqui na Rua Nova do Livramento, que tinha vindo dessa grande fazenda, desse grande terreno aqui. E o porquê disso? Galera, o livro chama Casa Velha porque claramente tem uma casa velha. E essa tal dessa casa velha aqui, na descrição do livro, lembra muito a casa principal dessa grande chácara aí, desse grande sítio. Eu tenho falado isso, ó, direto pra galera que tem aula comigo presencialmente aí na vida aí, sobre essa relação de livros do Machado com esse ambiente da casa, com essa realidade da casa grande, com essa realidade dessas famílias, dessa elite da época, que está sempre presente. Seja aqui em Casa Velha, seja em Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, todos esses livros aí tem essa figura da casa grande, tem essa figura dessas grandes famílias aí importantes, dessa elite da época de fato. Por quê, galera? A gente precisa sempre lembrar aqui, sempre trazer a lembrança que a gente está falando de realismo.
Pô, se a gente está falando de realismo, a gente está falando de narrativas que tratam do contexto social, cultural, de forma mais concreta possível, de forma mais realista possível. Pô, se essas eram as elites da época, se essas eram as grandes famílias da época, nada mais natural, sacou? Nada mais realista do que isso que o Machado está fazendo. Justo? Suave? Outro detalhe aqui. Ó, vocês sabem o que é folhetim? Vocês já ouviram falar essa palavra aqui? Em seu folhetim, Casa Velha. Pessoal, Casa Velha foi primeiro um folhetim. E aí, fazer um pequeno parênteses aí sobre o que é o folhetim, para quem nunca ouviu falar sobre isso. Seguinte. Pessoal, folhetim é um tipo de texto do jornal. Vamos colocar assim. Nos jornais daquela época, a gente tinha vários textos. Pô, você podia encontrar uma notícia, você podia encontrar uma oferta de emprego, você podia encontrar um anúncio vendendo alguma coisa, e você também encontrava um folhetim, que vem do francês feuilleton. Galera, em geral, mas não é regra, em geral ficava ali no rodapé do jornal. Como hoje, ou melhor, funciona como hoje, a gente tem tirinha, cruzadinha. Galera, o folhetim era parte de entretenimento do jornal. Ele servia pra gente matar o tempo. Suave. De novo, do mesmo jeito que tem cruzadinha, que tem tirinha, que tem sei lá, sudoku, era a parte de entretenimento. A única diferença é que aqui o entretenimento, mania de professor de escrever duas vezes a mesma coisa aí. Se era a parte de entretenimento, era com outro foco. Não era com esse foco de brincadeira, era com foco de leitura. Eu tinha vários tipos de leitura, tá? Eu podia ter uma receita, eu podia ter um poema, eu podia ter um conto e eu podia ter capítulo de livro. O Casa Velha é um livro que foi publicado primeiro em folhetim. Ele tem 10 capítulos e ele saiu primeiro em folhetim. Pô, imagina que o jornal lança todo mês e aí todo mês sai um capítulo do livro. O que parece pra vocês aí, galera? Vocês já assistiram novela? Série também? Enfim, era a forma de serializar uma narrativa, uma ficção, uma história naquela época. E ó, dava grana, tá? Se você era contratado por um jornal ou o jornal te procurava para publicar um folhetim, você era remunerado por aquilo. Principalmente um autor tão bom que nem o Machado. Pô, imagina, que jornal que não ia querer ter o Machado de Assis escrevendo no próprio jornal. A galera ia falar assim, pô, de quem que é o folhetim que tá rolando agora aí nesse jornal aí no, sei lá, Jornal da Cidade? Pô, é do Machado aqui. Do Machado? Tá doidão? Pô, me dá 3. Vou levar pra casa e vou dar de presente. Inclusive, como era um pedaço específico do jornal, muitas das vezes a galera até destacava, né, recortava os folhetins para juntar e para ter essa história completa depois. Ainda que, se a história fazia bastante sucesso, se a história saía legal, muitas das vezes essas narrativas viravam livros. Então, a forma que às vezes o autor tinha de publicar um livro era antes, soltando em folhetim. Então ele soltava em folhetim antes, fazia sucesso, aí ele organizava em livro, porque sabia também que ia vender. Às vezes o autor, quando ia organizar em livro, colocava alguma coisa a mais na história, dava uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali. Pô, vai falar que se você aí que faz a sua websérie no Quai não te chamassem pra gravar, a Netflix falasse, ô, sua novelinha do Quai bombou, tá? Bora gravar? Você não ia também. Tá maluco? Você quer vir de novo? O Oliver tá com mania de aparecer nas aulas. Então, se ajeita aí, vai. Beleza sobre folhetim, galera?
isso aqui é muito importante para a gente entender uma curiosidade sobre esse livro, tá? O que tem de importante aqui no Casa Velha relacionado ao folhetim? Galera, o Casa Velha ele só foi publicado em folhetim na época ali em que o Machado estava vivo. Ele foi publicado de 85 a 86 nesse jornal aqui que chamava A Estação. Jornal, revista, era um pouco a mesma coisa, porque não necessariamente era muito simples editar um jornal e lançar um jornal. Então, muitos jornais não tinham lançamentos diários, né? Funcionava quase como as revistas que a gente conhece hoje, que são um pouco mais demoradas. Justo? Pra vocês verem, um ano todo de publicação de uma história, tá? A curiosidade, galera, é que só saiu em folhetim e só foi ser publicado depois, bastante tempo, quando a pesquisadora aí, a Lúcia Miguel Pereira achou exemplares do jornal e falou, pô, essa história do Machado de Assis aqui, doidão, nunca vi, peraí. E ela foi juntar os outros folhetins para conhecer o livro, beleza? A coisa é, por que o nosso querido Machado de Assis não quis soltar os folhetins aí e ficou escondendo o jogo? Pessoal, a revista Estação era uma revista, na época, voltada aí ao público feminino. Tá. Era uma revista que tinha mais notícias tratando sobre receitas, cuidado com a casa, o universo, moda, o universo feminino da época, que era uma época muito machista e muito conservadora. Então, assim, essa revista ser voltada ao público feminino talvez não fosse algo tão bem visto. Era uma revista menor, era um jornal de menor divulgação, sacou? Talvez, né, a teoria é que por isso o Machado não tenha feito muito alarde sobre esse livro, saca? Porque cumpriu sua função. Preciso aqui de uma obra para levantar uma grana. Vou pegar essa obra aqui, que é lá do começo da minha carreira, lá da fase romântica do Machado. Pô, vou tirar da manga aqui esse livro que eu já tenho, vou lançar aqui para ser publicado, tirar uma grana e é isso, cumpriu sua função. Justo? O que isso significa, pessoal? É um livro, um pouquinho do começo da carreira do autor, da fase romântica, é um livro que vai ser um pouco diferente do que vocês possam conhecer sobre o Machado aí. E eu preciso falar sobre isso, mas vou falar daqui a pouco. Justo? Espero que eu não esteja confuso por enquanto aí. Segue o jogo. Galera, pra gente falar um pouquinho sobre o Casa Velha aí, características e enredo da obra, eu vou sim fazer resumo. Ai, que legal, professor. O resumo nunca substitui a leitura, tá? Pô, o livro tem 10 capítulos só, galera. Dependendo da encadernação, dependendo da diagramação que você achar, ainda nem 100 páginas. Então, pelo amor de Deus, vai. Mas, vamos lá. Pessoal, esse livro é caracterizado como uma novela, tá? E sobre isso, a gente faz uma pequena organização. Vamos dividir aqui as nossas narrativas em 3. Do mais longo pro mais curto. Então, romance é o mais longo. É um livro que demora. Novela tá aqui no meio do caminho. Não é um livro tão longo nem tão curto. E o conto é aqui. Ou nem precisa ser um livro, pode ser só uma narrativa mesmo. Aqui, uma narrativa mais curtinha. Pessoal, de novo, o livro tem 10 capítulos só, então é uma narrativa que fica ali no meio do caminho. Suave? Não é tão demorada, nem é tão curtinha. Por isso, dá para ler super, pô. Mas eu vou falar isso para todas as obras, tá? Eu vou falar, pô, dá pra ler todas as obras. Mas dá, vai. Seguinte. O que eu tenho de informação adicional aqui, ó? A gente tem narrador, personagem. Se liga.
Narrador personagem, primeira pessoa. Diferente do narrador observador, que é em terceira pessoa. Beleza? Outra coisa, esse narrador aqui, a gente vai dizer que ele é intruso, porque ele se intromete na história. A história está sendo narrada em primeira pessoa, e o nosso narrador ele não só participa, mas ele se intromete. Vamos ver se durante o resumo eu consigo deixar isso claro. Mas galera, durante a leitura, vocês percebem muito como o cara é quase chato. Ele quase faz as coisas por querer. Ou será que faz mesmo? Outra coisa. O que é esse raio desse ambiente padrão aqui, professor? Ah, meu Deus. Como assim? Galera, essa casa, esse ambiente da casa grande, da casa com muitos quartos, da casa de uma grande família, não necessariamente de uma grande família no sentido de ser uma família com vários membros, mas ser uma família com grande importância, está sempre presente aqui com o Machado. De novo, Dom Casmurro, Casa Velha, Memórias Póstumas, todos têm esse ambiente da casa, e é uma casa que pode ter poucos integrantes da família, mas tem muitos agregados. A figura dos agregados aqui sempre é uma concentração escrever. Vai ser muito importante. Naquela sociedade era mais ou menos comum que uma família rica, que uma família poderosa, que uma família de influência tivesse em volta de si ali sempre pessoas interessadas na influência, sempre interessadas no contexto, no contato com essa família. De novo, o que foi isso? Que carinho? Que carinho. De novo, no Dom Casmurro, por exemplo, a gente tem a figura do José Dias, que é o agregado da família. Aqui a gente também vai ter alguns agregados, e eles são muito importantes. São cruciais para a história. Seguinte, sobre enredo, famoso resumo. Eu dei uma cortadinha com a minha câmera aqui no enredo, mas enredo nada mais é do que resumo. Vamos lá. Aqui o Machado usa uma estratégia que ele faz em vários livros. Ele faz isso no Dom Casmurro e faz isso no Memórias Póstumas também. Que ele começa o livro com o narrador falando assim: ah, eu queria escrever um livro. Aí você fala, ué, tá escrevendo um livro? Mas a gente finge que ele não faz isso sempre e continua a história. O nosso narrador, o nosso cônego, que é só um sinônimo para padre, espero não ter cometido nenhuma atrocidade aí sobre as hierarquias religiosas. Ele tá falando pra gente assim, pô, eu queria escrever um livro, ser padre, rezar a missa, esse trabalho é muito massa, pô, adoro, amo meu emprego, obrigado. Mas queria fazer outras coisas também, pô, quem sabe aí escrever um pouco, escrever um livro de ficção? Não. Muito chato. Escrever um livro de poema. Ah, mas se bem que não cabe. Não é muito legal para um padre estar escrevendo poesia, né? Já sei, vou fazer um livro científico de história. Fazer esse estudo sobre a história. Que história? Primeiro reinado, tá? O reinado do nosso querido Dom Pedro I aí. Que tinha, na época em que o livro está se passando, tinha acabado de acabar. A gente tá lá com aquele príncipe regente, se eu não me engano aí. Espero também não ter agora feito nenhum professor de história cair da cadeira. A gente tá nesse momento e ele resolve escrever um livro sobre a história do primeiro reinado. E para isso, ele vai falar com um conhecido, com um primo, de um amigo, de um sobrinho, de um cunhado, e descobre que ali pelas redondezas vivia um ex-ministro do Dom Pedro, que já tinha ido lá, né, de Vasco. Só que esse primeiro-ministro,
tinha deixado muitos documentos, tinha deixado uma biblioteca incrível com várias informações sobre o primeiro reinado. Pô, vamos lá, né? Vamos fazer pesquisa. O nosso querido padre, ele vai até essa casa do ex-ministro Dom Pedro I para fazer a pesquisa dele, pô. Qual casa, pessoal? No livro que chama Casa Velha. A Casa Velha. Ele vai lá bater na Casa Velha para fazer essa pesquisa. E então ele vai conhecer toda a família, ter contato com toda a família, apesar da família, a princípio, principalmente da viúva, né, do nosso primeiro-ministro, do nosso ex-ministro aí, apesar da viúva de início falar assim, pô, mas você vai entrar na biblioteca do meu marido, mas ai, tá tudo bonitinho, sabe aquela coisa de quer preservar a memória, aquela coisa muito conservadora da viúva e tal. Apesar dessa resistência inicial, é um padre, né? Tá fazendo um bom serviço. Beleza. Eis que começa a nossa história. Agora eu tô com uma mão só, tá? Porque o Oliver tá segurando a outra aqui. Vamos lá. Ih, que alegria. Seguinte. O nosso querido padre aí vai iniciar a pesquisa dele. E já nos primeiros momentos ele já vai conhecer bastante da estrutura da família, tá? Ele vai conhecer a família em si, que é só a viúva e o filho dela, a dona Antônia e o Félix. Pô, professor, mas como assim? Uma casa grande tinha só 2 pessoas? Sim, galera, uma casa com vários quartos, com biblioteca, com cozinha, com sala de estar, enfim, para 2 pessoas. Galera, para além disso, ele conhece também as 2 principais agregadas para nossa história. A Cláudia, que o apelido era Lalau, e a tia da Cláudia, a tia da Lalau. Que é importante? Mais ou menos. Ela tem um papel muito importante lá no final do livro. Galera, imagina assim, seu padre tá indo fazer o trabalho dele, chega na casa, pô, preciso ver a biblioteca, preciso estudar esses documentos. Posso, dona Antônia? Pô, vai mexer com as coisas do falecido. Ai, cara. Mas vai, né? Senhor padre aí. Quem sou eu aí pra atrapalhar o trabalho do padre? Segue o jogo. Já nos primeiros momentos ele tá lá. A biblioteca, pô, biblioteca muito bonita, muito grande. E ele vai se deparar com o Félix e a Lalau juntos, né? Ele vai olhar assim os dois lá da biblioteca, ele vai olhar os dois lá no pátio, naquela conversinha, sabe aquela conversinha que eu tenho certeza que vocês já tiveram também? Pô, que você chega pra pessoa assim, oi, e aí, bom dia, pô, bom dia. Pô, vai chover hoje, né? Pô, vai chover. Pô, que doideira, né? E aí, o que você vai fazer mais tarde? Ah, não sei. Pô, vou estudar. Pô, vai estudar? É. Pô, bora estudar junto. Sabe aquela conversinha mole? Ele encontra os dois meio de conversinha assim. E começa a sacar e fala assim: pô, será? Pô, 2 jovens, né? Quase 2 crianças, porque nessa época eles eram muito jovens. A Lalau tinha, sei lá, 16 anos, alguma coisa do tipo, e o Félix 18. Eram bem jovens, se eu não me engano. E ele, pô, tá aí, né? Faz sentido. Ele já compra que os dois estão de conversinha. Só que ele fica na dele. Até, depois de pegar um pouco de contato, depois de conhecer o Félix, ser apresentado pro Félix, pô, isso aqui é meu filho e tal. Pô, tô lá, tudo bem. Depois de pegar esse contato, ele vai ouvir dos próprios namoradinhos, do próprio Félix e da própria Lalau, só que em momentos diferentes, né? Os dois vêm conversar com o padre em momentos diferentes. Pô, e aí, seu padre? E aí, Félix? Suave. Pô, suave, seu padre. E aí, o que você quer falar? Pô, então, tem uma menina que eu gosto aí. Pô, tô ligado. Pô, você tá ligado? O padre, ele confirma com a conversa dos dois. Aviso aqui de adaptação, tá? Licença poética. Em nenhum momento os diálogos são assim de fato. Mas serve de ilustração. Tchau, Oliver. Galera, depois de conversar com os dois, ele compreende que os dois se gostam e até se intromete
Lembra lá do narrador intruso? Pô, beleza, vocês se gostam, vou dar uma moral pra vocês, dar uma força pra vocês. Ele vai falar pra Dona Antônia, pô, legal aí, hein, seu filho com a Lalau, uma moça que tá sempre aqui, que cresceu aqui, que é quase da família. Pô, legal que eles se gostem, né? A Dona Antônia olha assim e fala assim, quê? Como assim? Ô, seu padre, galera, ela não gosta tanto não, tá? Pelo contrário. Depois dele perceber e depois dele comunicar pra ela, a Dona Antônia fala assim, não, o Félix não pode casar com a Lalau, tá maluco? Não. O Félix, alguém da nossa família ficar com uma pessoa pobre? Tan, 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 tan. Jamais. O padre até tenta argumentar, galera. O padre fala bem assim, pô, mas veja bem, isso não tem nada a ver. Jesus era pobre e era o mais santo dos homens. A dona Antônia olha assim e fala assim, ah, tá. Meu filho pode casar com alguém pobre. Pra Félix, Jesus serve. Agora, pra Lalau, não? Por que ela não pode casar com alguém pobre do mesmo círculo social que ela? O meu filho? Imagina o que a família vai dizer se souberem que meu filho casou com alguém assim. Não. Meu filho tem que se casar com a sinhazinha, que é alguém que tem a mesma classe social, é do mesmo círculo social que o meu filho. Aqui, nessa crítica que fica quase implícita, porque não fica de fato ali, nem o narrador, nem as personagens falam pra gente de fato que isso é negativo, nessa crítica social aqui então implícita, a gente vê o aspecto de realismo. De novo, realismo é sobre as dinâmicas sociais daquele momento retratadas da forma que aconteciam. Algo super normal para a época. Porém, a gente tem que lembrar que o realismo estava ali para criticar essas dinâmicas sociais, para criticar essa instituição do casamento, essa idealização dos relacionamentos das pessoas. Mas é do começo da carreira do Machado, pô. Ele não vai fazer essa crítica de forma tão braba. Ele deixa isso um pouco mais implícito nesse momento aqui. Justo? Seguinte. O que acontece a partir dali? Galera, a Dona Antônia tá a fim de separar os dois. Ô seu padre, socorro, não pode rolar não. Tá maluco? Vamos separar esses dois aí. Ela até sugere pro padre para viajar com o Félix para fora do Brasil, que lembra muito Dom Casmurro. No Dom Casmurro, o José Dias faz a mesma sugestão. Pô, vamos pra Europa então, Bentinho. Vamos estudar na Europa. Tudo bem, o José Dias queria viajar pra Europa. Aqui o padre não tem tanto essa intenção. Quem sugere é a mãe. Mas, olha as conexões. Pô, em que medida isso não era normal pra época, né? A gente sabe que na época muita gente ia estudar na Europa, ia estudar em Portugal, por exemplo, porque ainda tinha essa tradição, né? Das universidades na Europa. De novo, realismo é sobre o que acontece, não o que deveria acontecer, nem o que a gente quer que aconteça. Guardem essa informação aí, ó. Porém, não é isso que ela acaba fazendo de fato. Ela não acaba mandando o filho pra Europa. Ela usa a carta na manga que ela tinha, galera. Ela chega bem pro padre assim e fala. Ou melhor, ela nem fala. Ela chega bem pro padre e fala: ô seu padre, os dois não podem casar não. Tem que te contar um negócio. E o seu padre fala assim: ué, o que é? É um negócio muito pesado, seu padre. Se eu te contar, você vai entender que os dois não podem ficar juntos mesmo. O padre olha. Pô, calma lá. É, seu padre. Aí ele vira. Não, você não vai me falar isso. Ela fala. Vou falar. Não, peraí, mas não pode ser. É. Como assim? É isso mesmo.
E aí o padre, que já tá pensando nisso, ele fala bem assim: os dois são irmãos? A dona Antônia, ela não chega a confirmar, ela não chega a dizer, mas o que estava na cabeça do padre, ela não mente, não desmente. Bom, os dois eram irmãos. A Lalau era filha do ex-ministro com a própria mãe da Lalau. A dona Antônia admite que tinha sido traída e o padre fica, meu Deus. Pô, pro padre, galera, isso é um negócio muito pesado. Porque é realmente muito pesado. Pô, os dois são irmãos, não podem ficar juntos. Ele sai correndo, fala assim, não, peraí. Manda avisar o Félix, ô Félix, amanhã eu quero ser na igreja, sem falta. O Félix vai pra igreja no dia seguinte para conversar com o padre. Os dois saem para trocar uma ideia e o padre fala, ô Félix, deu ruim, tá? Félix, ué, aconteceu. Você já pensou em ter uma irmã? Ó, Félix, não, seu padre, não é possível. O padre conta pro Félix que a Lalau é a irmã dele e na hora já vira uma chavinha na cabeça do Félix e ele já começa a pensar na Lalau como irmã de fato. Porque, galera, era um bagulho muito pesado. Ele não quer pensar na Lalau de outra forma mais. Porque isso seria muito, muito, muito errado. A partir daquele momento, ele vai mudar a forma de agir, a forma de falar com a Lalau. Ele começa a afastar um pouco aquela conversinha, aquele namoriquinho. Ele vai afastando ela. Como que será que a nossa querida Lalau vai ficar? Galera, de uma hora para outra, o Félix, que tinha crescido com ela, que era aquele namoradinho, que era aquela coisinha assim, de uma hora para outra ele muda, pô, ela vai ficar muito, muito chateada. E isso, ó, dias, até o ponto que ela não aguenta mais. Tá o padre na biblioteca, fazendo a pesquisa dele, a Lalau chega, vai falar com ele e começa a chorar. Porque o Félix tinha mudado com ela, o Félix estava sendo outra pessoa com ela. Aí o padre fica sem ter o que fazer. Ô, Lalau, senta aí que o negócio é brabo. Ele conta pra ela e ela fica em choque. E a partir daquela notícia, ela não volta mais para aquela casa. Ela que tinha crescido ali, ela que era órfã de pai e mãe e tinha crescido, tinha sido basicamente criada pela dona Antônia, não volta mais ali. Fica estranho. Fica estranho e a dona Antônia sente. E a dona Antônia vai falar, pô, o que tá acontecendo? Ô seu padre, SOS, socorro. Ajuda, padre. Seguinte, seu padre vai falar com a Lalau. Pô, muito obrigado pela lembrança, Gi, mas faltou minha água aqui. Socorro. Seguinte, galera, o padre vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes com a Lalau. Ô, Lalau, volta lá, pô, dona Antônia tá mal, não sei o que. Não, não vou. Não vou, não vou. Na terceira vez que ele volta lá, ele tá saindo. Ele encontra com a tia da Lalau e fala, pô, tenta convencer a Lalau de voltar pra casa velha, de visitar a dona Antônia, ela tá sentindo falta. Aí a tia fala, pô, eu achei estranho também, o que tá acontecendo? Por que ela parou de ir lá de uma hora pra outra? Ah, dona tia, senta aí também, vai. Já tá todo mundo sabendo. Por que não? Ele vai contar pra tia, inclusive, ele pega e mostra um bilhetinho que ele tinha achado no meio dos cadernos do ex-ministro, que falava bem assim, esqueça disso. Não procure mais. Esqueça do anjinho. Falou, putz, esqueça do anjinho, a criança, Lalau. Quando ele mostra isso pra tia e fala que a dona Antônia confessou pra ele que a Lalau era filha do ex-ministro, a tia da Lalau fala assim, pô, estranhão, hein? Porque assim, quando a nossa família chegou aqui e a gente conheceu a família do ex-ministro, a Lalau já tinha 3 meses. Como assim? Como que ela é filha dele? Ó, seu padre, eu não sou de fofoca, tá? Mas até
que rolou um negocinho. Eles até tiveram um filho, mas a criança morreu com alguns meses de vida. Aí o padre falou assim, mano, é isso. O anjinho é a criança que morreu, mas os dois não são irmãos. Meu, o padre, ele sai contente da casa da Lalau, volta pra casa velha e fala assim, pô, agora vai dar tudo certo. Vou contar pra dona Antônia que eles não são irmãos e eles vão se casar. Mas ele descobre que a dona Antônia tava mentindo no final das contas. A dona Antônia mentiu pra ele, mas ele também deu aquela intrometida de novo. Ele também completou pra ela. A dona Antônia nem chega a falar assim, eles são irmãos. Ela só concorda quando ele fala. Ela não desmente ele. Porém, agora ela caiu do cavalo, né? O padre chega lá, ô, dona Antônia, eles não são irmãos, olha que maravilha, eles podem se casar. Assim, a senhora é até corna, tá? Mas eles não são irmãos. Ah, dona Antônia, meu Deus. Não é que eu sou corna. Porque, pra ela, ela tava inventando. Nesse momento que ela descobre, ela não tem mais o que fazer. Ela vira pro padre, ô, seu padre, quer saber? Tá bom. Errei, foi moleque. Ou errei, foi moleca, né? Ela fica muito arrependida dessa... Melhor. Ela fica muito arrependida aqui. Não melhorou não, né? Ela fica muito arrependida por essa mentira e fala pro padre, beleza. Agora que eu já tô pagando por essa mentira, eu tô pagando 2 vezes por essa mentira, porque primeiro, né? Menti que eu era corno, agora eu descobri que eu sou corno de verdade. E já que a gente tá aqui mesmo, depois de tudo isso, casa logo essas 2 crianças. Fazer o quê? Mas, apesar dela ter concordado com o casamento, não rola casamento não. O padre ele fica super animado, ele vai falar com o Félix, pô, beleza, a gente não é irmão? Vamos casar. Aí ele chega lá pra Lalau, e aí Lalau, vocês não são irmão não, bora casar? A Lalau fala bem assim, eu? Casar? Entrar pra aquela família lá que mente, que faz picuinha, que arruma difamar a imagem dos outros, que difamou a imagem da minha mãe. A mãe, galera, que ela amava era Deus no céu e a mãe na terra. Inventar que a mãe dela, e descobrir de fato que a mãe dela tinha traído o pai dela, ainda que para a própria Lalau isso não fosse destruir a imagem da mãe dela, não. Mas agora ela não queria mais entrar naquela família, ela não queria nem mais voltar na casa velha. No final das contas, ela pediu era para casar com o filho de um empregado da casa lá, que ele era muito mais digno e honrado do que aquela família. E aí, o livro termina assim pra gente. O Félix fica com a Sinhazinha, como era a intenção da dona Antônia, e a Lalau fica com o Vitorino, que era o filho desse empregado do cocheiro. O padre termina a narrativa pra gente falando bem assim. Se ele, Félix e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos e isto basta. Pronto. Galera, narrativa realista, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Nunca que para aquela época alguém da classe social do Félix ia se casar com alguém da classe social da Lalau. E é justamente isso que a gente tem no final da história. As coisas, elas continuam do jeito que elas têm que ser. O que é muito bom pra gente, tá? Porque facilita a compreensão e análise. E eu que sou vestibulando, que eu tenho que lembrar 15 coisas na cabeça, de Casa Velha, vocês só precisam lembrar 3. Primeiro, se eu tenho as famílias ricas, as elites, casando entre si, eu vou manter as mesmas dinâmicas sociais. É como já dizia as meninas. E o motivo todo mundo já conhece.
Quem é rico fica com quem é rico. Ou seja, o de cima sobe e o de baixo desce. Suave? Consequentemente, se eu tenho essas dinâmicas sociais sendo mantidas, essas elites culturais, sociais e econômicas da época, elas vão se constituindo com cada vez mais força, né? Eu vou criando cada vez mais essa elite aí cultural e social. Agora, isso aqui, ó, de verdade, isso aqui é suave. A história, e até talvez esse meu resumo já seja o suficiente para vocês perceberem isso. Agora, esse narrador personagem intrometido aqui, que vai fazer fofoca, que vai contar o que descobriu, que vai esconder e que vai depois contar na hora que é apertado, na hora que pressionam ele, ele solta. Esse narrador intrometido aqui, esse padre, só vai ficar bastante claro pela história. E é muito importante. Porque vai que a prova joga para vocês justamente uma questão em que o narrador tá contando pra gente sobre o que ele acha, o que ele tá pensando, o que ele vai fazer. Cuidado, lembrar que esse narrador aqui, ele é intrometido. Além disso, se ele é intrometido, as personagens, por outro lado aqui, ó, Félix, Lalau, Dona Antônia, a tia, são todas personagens muito superficiais. Galera, é o comecinho da carreira do Machado de Assis, ele não tá construindo essas personagens, principalmente numa narrativa curta que nem essa, com tanta profundidade, tá? Galera, a única coisa que a gente sabe do Félix é que ele quer fazer alguma coisa de profissão. Ai, será se eu vou virar político que nem meu pai? Será se eu viro advogado, médico? Problemas aí da classe alta da época, né? Ai que dó. Mas é assim, é a única coisa que a gente tem pra saber sobre a personagem. A Lalau, a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela amava muito a mãe, que ela admirava muito a mãe. De resto, mais nada. Essas personagens são muito superficiais. Cuida, porque isso difere muito, é muito contrastante com os outros livros do Machado. Quem sabe não vem para vocês um trechinho desse livro aqui e um trecho de textos falando sobre o Machado de Assis, falando como que a escrita dele é complexa e como que os personagens são bem trabalhados. E aí, para responder a questão, a gente vai ter que lembrar disso aqui. É um livro do início da carreira, publicado numa revista menor, que não tinha o foco de virar um livro. Durante a vida do Machado, não virou um livro, de fato, ficou só no folhetim. Cuida, porque isso aqui vai dialogar com essa ideia aí.